Olá, eu sou Bruno Rodrigues dos Reis, minha orientadora é Elisângela Roncone Rodrigues e esse trabalho é sobre as queimadas no Pantanal, seus riscos e práticas agroecológicas para manejo e recuperação das áreas afetadas pelas queimadas no bioma. O Pantanal ele é reconhecido como a maior planície de inundação contínua na Terra. A Constituição brasileira o bioma é declarado como patrimônio nacional e é considerado reserva da biosfera e patrimônio mundial. Muitas espécies ameaçadas em outras regiões do Brasil persistem em populações avantajadas no bioma, e há de se destacar a rica presença de comunidades tradicionais, como as indígenas e quilombolas no bioma. A agropecuária é a principal atividade econômica no bioma, e o ano de 2020 foi o ano com o maior número de focos de incêndio no Pantanal. Isso desde que quando começou o monitoramento pelo INPE em 1998. Então, em 2020, cerca de 29% do Pantanal foi atingido pelas queimadas. Isso corresponde a 4,5 milhões de hectares. Então, no ano, teve 10.025 focos de queimadas. Dessa forma, o Pantanal tem uma grande importância ecológica, social e econômica para o país. E o presente trabalho busca discutir e apresentar os riscos oriundos das queimadas no Pantanal, os fatores que levaram à intensificação das queimadas no ano de 2020 e práticas agroecológicas como soluções ambientais para a recuperação e manejo das áreas afetadas pelas queimadas no Pantanal. A agroecologia se assenta nas particulares condições locais e na singularidade de suas práticas culturais. Então, ela é uma alternativa sustentável para as principais práticas econômicas da região e também para mitigar as queimadas no bioma. Ainda é necessário entender as problemáticas que o bioma vem enfrentando. No ano de 2020, o Pantanal está perdendo água, ele está passando por uma seca severa, e isso diz respeito, altera os ciclos físico-químicos e biológicos do ecossistema. As alterações de uso do solo que o Pantanal vem sofrendo estão direcionando o bioma a um aumento de emissões de gases de efeito estufa. Isso porque o desmatamento, mais os cultivos das áreas de pastagens naturais estão entre as principais causas de emissões de gases e que contribuem para o efeito estufa. Além das queimadas, há atividades de uso do solo, como pastagens, que também é responsável pela perda de carbono do solo. Os animais também, no seu processo digestório, produzem gás metano e seus dejetos também podem emitir gases do efeito estufa. A gente pode, nesse caso, apresentar a agroecologia como uma solução para a sustentabilidade da agropecuária brasileira também. Isso porque o agronegócio representa uma grande parcela do PIB nacional e em relação ao mundo, o Brasil possui o maior rebanho comercial. Quando a gente analisa, 10% do rebanho nacional está no Mato Grosso do Sul. Bom, o método utilizado para a elaboração do presente trabalho foram realizados extensos levantamentos bibliográficos sobre o histórico econômico do bioma, sua influência, sua dinâmica, as queimadas e especificamente as queimadas no ano de 2020. Posteriormente foram analisadas práticas agroecológicas e a agroecologia como um todo, buscando a possibilidade de implementação de práticas agroecológicas para mitigação, recuperação das áreas afetadas pelas queimadas no Pantanal. O presente trabalho tem como objetivo apresentar e discutir os riscos oriundos das queimadas do Pantanal, a sua importância, seu histórico de uso e ocupação, o histórico de queimadas e os fatores que levaram à intensificação das queimadas no ano de 2020. Ainda ele busca avaliar e discutir práticas agroecológicas como soluções ambientais para a recuperação e proteção de manejos das áreas sobre a influência das queimadas no bioma. Então, o bioma está distribuído em 2 estados brasileiros, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele é conhecido como berçário e forrageamento de habitats para muitas espécies brasileiras. O aumento da agropecuária no bioma demandou áreas de pastagens. Então, quando a gente compara de 1985 a 2019,
que são os dados presentes no MapBios, a gente tem um aumento de 215% da agropecuária e um aumento de 455% para a pastagem. Aqui no diagrama de Sankey a gente tem essa transição. Então, áreas antes de floresta, a sua maioria foram para a agropecuária. Apenas algumas parcelas para os demais usos e ocupações. Em relação às queimadas no bioma, é necessário a gente diferenciar as queimadas naturais das queimadas causadas pelo homem. Isso porque o fogo faz parte da evolução do bioma. Então, como eu trouxe, 29% do bioma foi afetado pelas queimadas no ano de 2020, e em média a área do Pantanal afetada é de 10%. Então a gente teve um grande aumento nesse percentual. Quase todos os territórios indígenas foram afetados e unidades de conservação. Aqui é um gráfico comparando os números de focos de incêndio e de queimadas com os anos anteriores. A gente vê que o ano de 2020 é bem maior do que até os picos dos anos anteriores. Antes da proposta de práticas agroecológicas, buscou-se identificar os fatores que contribuíram para o aumento das queimadas. Dessa forma, separamos 3 principais fatores. O primeiro é o clima. O ano de 2020 foi a pior seca registrada no Pantanal em 60 anos. A estação chuvosa viu 57% menos chuva do que o normal no bioma. E um reflexo disso é o nível do rio Paraguai, que estava na metade em junho de 2020, metade do seu nível habitual. Outro ponto importante foi a atuação do governo federal. O governo cortou financiamentos de preservação aos incêndios, lançou dúvidas sobre os dados apresentados pelo INPE, e até setembro de 2020 ele não tinha utilizado 1% da verba para a preservação. Outro fator importante que contribuiu para o aumento das queimadas no ano de 2020 foi o aumento do gado e a diminuição da floresta nativa. E aqui eu faço uma ressalva: é necessário distinguir a pecuária predatória da pecuária aliada às práticas ambientais. Na maioria das formas de pastagens utilizadas na região, a gente tem a utilização de lotação contínua, onde os animais têm acesso irrestrito a toda a área de pastagem. Em contrapartida, a gente tem práticas agroecológicas em confronto ao modelo padrão, que utilizam um sistema de rodízio, e são práticas que, por exemplo, utilizam adubação orgânica, e aí a desnecessidade de utilização de químicos para adubação. Esse é um estudo de caso que foi trazido por Ramos, e além com a utilização dessa prática, a gente também tem melhores índices zootécnicos dos animais e, consequentemente, um resultado técnico-econômico mais vantajoso ao produtor. Pisani implementou um pastejo rotativo e com, por exemplo, a utilização de dejetos e urina para uma substituição da adubação química. Em relação ao controle das queimadas, temos práticas agroecológicas apresentadas por Santos, 2004, que discute a utilização de outras espécies em conjunto às áreas de pastagens. Assim, a gente tem como contribuir para a redução de incidências de queimadas controladas nas regiões. Da Silva 2021 apresenta resultados para a recuperação de manejo, isso com sistemas agroflorestais. Em outros estudos, a gente tem Ferreira 2009, que traz sistemas agroflorestais como uma ferramenta para a redução do número de queimadas. O marco referencial da agroecologia aponta a alteração do atual modelo, sendo uma necessidade para a sustentabilidade das operações agropecuárias no Brasil. Então, as práticas agroecológicas, elas nos fornecem ferramentas para o manejo adequado do solo, da agropecuária, ainda uma viabilidade econômica para sua implementação. Elas fornecem caminhos para a diminuição e mitigação das queimadas no bioma. E, no entanto, há necessidade de participação do governo em todas as suas esferas, com compromisso de combater o incêndio, dada a importância do bioma, tanto nas questões sociais, econômicas e ambientais.
Assim, nós temos a agroecologia não só para a diminuição das queimadas do Pantanal, mas também para benefício dos agropecuaristas. Isso direciona a agropecuária brasileira a um caminho mais sustentável e é muito importante, dado que o Brasil é um dos grandes stakeholders da agropecuária mundial, ele poderá se apresentar no mercado para países que considerem indicadores ambientais, como governança, meio ambiente e sociedade. Bom, é isso. Muito obrigado. Essas foram as referências utilizadas.